Cerco contra Bolsonaro se aperta e oposição constata. Não há mais muito o que fazer. Começa agora JBR News. Apesar de toda a confusão que houve na segunda-feira lá no Congresso Nacional, depois de uma reunião que a oposição marcou, na qual estava presente o ex-presidente Jair Bolsonaro, havia ali, e o JBR News anotou isso conversando com alguns parlamentares presentes, um certo ar de desânimo, uma constatação de que não há mais muito o que fazer a não ser marcação de posição, como foi essa reunião que houve na segunda-feira. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, convocou a reunião dos parlamentares de oposição. Participaram da reunião 54 deputados. Quer dizer, isso mostra, apesar do número parecer expressivo, que essa vontade agora de sair em defesa de Bolsonaro e de, enfim, encher o Congresso Nacional mesmo durante o período de recesso, está um tanto quanto limitada. A bancada do PL, partido de Bolsonaro, tem 88 deputados. Estavam ali 54 deputados e nem todos eram do PL, tinha deputados de outros partidos, deputados e senadores de outros partidos da oposição. Ou seja, o número de deputados que ontem esteve nessa reunião representa somente pouco mais da metade da própria bancada do partido de Bolsonaro. Quer dizer, ficou claro ali que mesmo essa possibilidade de mobilização está limitada. E aí constatava-se que não há mais muito o que fazer. Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou as restrições a Bolsonaro, o uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições, e ontem, na segunda-feira, antes dessa reunião, ele deu um novo despacho no qual ele ainda apertava mais o cerco, dizendo que Bolsonaro não poderia participar de nenhuma entrevista que depois pudesse ser compartilhada nas redes sociais, porque ele está proibido do uso de redes sociais. Por conta disso, Bolsonaro queria participar da tal entrevista que a oposição deu no final da reunião, cancelou essa participação, mas na hora que ele saiu, ali ele foi seguido ali pelos jornalistas e houve uma grande confusão, uma mesa de vidro do Congresso Nacional acabou sendo quebrada, o deputado Nicolas Ferreira machucou-se nessa confusão e tal, o seu olho ficou sangrando, e aí, nesse momento, Bolsonaro, na hora que descia as escadas para sair do Congresso, acabou falando muito rapidamente com a imprensa e mostrou ali a sua tornozeleira eletrônica, e agora Alexandre de Moraes está pedindo aos seus advogados que em 24 horas explique essa situação, uma situação que pode complicar ainda mais a situação de Bolsonaro. Então, nesse momento, a oposição está vendo que já não poderá mais contar com Bolsonaro. O Bolsonaro já não poderá mais contar com aquele que é o seu principal porta-voz, que é ele próprio, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficará tolhido nessa situação. E assim, e se constatava ali nos bastidores que, enfim, não há nenhuma possibilidade do processo a essa altura se reverter. O Supremo não dá mostras de que vá fazer isso, e a pressão feita pelos Estados Unidos também não deve fazer efeito. No máximo, o que ficou constatado ali é que Bolsonaro deve ter
pode vir a ter, não se sabe até que ponto, até qual seria o tamanho disso, um apoio, uma divergência ali na primeira turma do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux foi o único que votou na primeira turma contra as determinações de Alexandre de Moraes do uso da tornozeleira eletrônica e outras restrições. E fez um discurso na semana passada criticando o chamado ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Então, há ali uma boia agora para o Bolsonaro e seus aliados em Luiz Fux, mas mesmo nesse caso, ele fica ali como minoria na primeira turma. Então, constata-se ali que as possibilidades de reversão da ação penal, do processo contra Bolsonaro, vão ficando pequenas. E há também ali uma avaliação que foi feita por alguns parlamentares com quem a gente conversou, no sentido de que as ações de Donald Trump, o tarifaço imposto por Donald Trump, acabam sendo um tiro no pé, um problema, ou seja, e havia todo muito esforço no sentido de tentar demonstrar que a oposição, que o deputado Eduardo Bolsonaro não seria o responsável pelo tarifaço. Mas o próprio Eduardo Bolsonaro, alguns criticavam, fica lá nos Estados Unidos, muitas vezes se colando a Trump e as decisões que ele vem tomando. Então, na verdade, há todo um grande problema político aí, uma grande situação que torna limitada essa possibilidade da oposição. A oposição, então, tentará, no mínimo, ficar fazendo barulho. Hoje, enfim, duas comissões, como a gente falou ali, lideradas pela oposição, vão fazer reuniões, apesar do recesso, para tentar manter essa chama acesa e vão tentar organizar uma nova manifestação nas ruas. Mas as últimas manifestações nas ruas que a oposição convocou em defesa de Bolsonaro, inclusive uma que houve no domingo, no fim de semana, foram pequenas, ou seja, também não parece haver, a essa altura, mais muita capacidade de agitação das redes sociais, de possibilidade, enfim, dessas pessoas ali fazerem grandes manifestações em favor de Bolsonaro, ou seja, o cerco vai se fechando e a situação de Bolsonaro vai ficando mais complicada. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E pedindo a você, faça aí o seu comentário. Diga o que você acha disso tudo. Bolsonaro, a essa altura, é culpado, é vítima, a oposição tem caminhos, esse processo pode ou não se reverter. Me diga o que é que você pensa disso tudo, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.